sou a Gabi Zaniolo e estamos começando mais um episódio da Agile Talks, a plataforma da Agile People Solutions que conecta pessoas inspiradoras que trazem suas histórias de vida, suas histórias de carreira, para compartilhar com todos nós ensinamentos, aprendizados e inspiração. Hoje a minha convidada é a Mari Maranha. A Mari é gerente de treinamento do Grupo Boticário, mas começou sua carreira atuando em várias empresas de comunicação e também de treinamentos, porque a Mari tem graduação em Relações Públicas. Então a gente vai conhecer um pouco mais dessa história, dessa trajetória. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar da Agile Talks. E vamos lá, vamos conhecer sua história. Obrigada, Gabi. Super feliz de estar aqui para essa conversa. Como uma boa relações públicas, como você falou, adoro bater um papo, então vai ser ótimo poder compartilhar um pouquinho mais das minhas vivências, minha experiência aí, com todo mundo que está escutando a gente. Muito bom. Mari, gostaria de começar então te perguntando como uma pessoa que se interessou numa graduação de comunicação, relações públicas, etc., foi migrando nessa carreira gradativamente para a área de RH, focando principalmente em desenvolvimento humano e organizacional, né? Boa, Gabi. É uma ótima pergunta, porque eu acho que tem um pouquinho de o rumo que a vida vai levando a gente, assim, né. Eu sou, né, sou formada em relações públicas, como você comentou. Comecinho da minha carreira foi mais na área de comunicação, trabalhei em agência de publicidade, gostava bastante, mas já ainda quando eu estava na faculdade, fui para um lado mais de consultoria, já de treinamento na época, fazia um papel mais comercial, que foi inclusive quando a gente se conheceu. Exato. Me apaixonei por toda essa vivência, né, acho que tem um papel de treinamento que se conecta muito com o nosso propósito mesmo, né, que é a questão do o impacto que a gente pode ter na vida das pessoas, seja num treinamento ali, corporativo, seja num treinamento mais, para o lado pessoal, enfim, mas me conectei bastante com isso. E aí tem uma curiosidade que quem é do mercado de RH aqui de Curitiba principalmente, muita gente sabe que a minha mãe trabalhou a vida inteira com RH, né, a Tânia, foi executiva, ficou muito tempo ali como gestora de RH na Electrolux, então eu acho que tem um pouquinho de impacto aqui da a fruta não cai longe do pé, né, como costumam falar. Acho que a vida inteira eu assisti muito a minha mãe com esse propósito muito forte de gestão de pessoas e tudo mais, e não posso negar que isso de fato me conectou muito com esse universo. Ainda assim, acho que teve um pouco dos caminhos que a vida foi trilhando, mas eu me considero, uma profissional bem generalista, assim, então por mais que eu tenha, ido para um lado mais de pessoas e hoje eu esteja numa cadeira de liderança aqui de treinamento, mesmo no período aqui que eu tô no Boticário, eu tive passagens pela área de marketing, e aí faz 3 anos que eu voltei para treinamento. Então acho que, de fato, para mim, toda a parte de gestão humana, gestão de pessoas acaba sendo muito natural, e eu acho que inclusive um pouco por causa dessa mentoria que eu tive em casa ao longo da vida ali, né, acompanhando a minha mãe e tudo mais. Mas ainda assim não me considero especialista na área de pessoas, né, acho que estou aqui hoje, amo, adoro o que eu faço, mas não descarto a possibilidade de em outros momentos ter passagem por outras áreas também. A tua primeira experiência atuando diretamente dentro de uma área de RH foi no Burger King, né? Isso. E aí como foi essa transição e explorar uma atividade nova, explorar uma nova área de atuação, uma nova função, numa empresa já bastante grande, estruturada, desafiadora, né, com um modelo de gestão bastante voltado a resultados, KPIs, metas e tal. Me conta um Super, pouquinho sobre a experiência. legal. A minha passagem pelo Burger King foi uma escola, assim, acho que em todos os sentidos. Quando eu fui pra lá, primeiro que, bom, eu morava em Curitiba, nascida e criada, tinha feito faculdade aqui, morava com os meus pais na época ainda. E quando eu recebi a proposta de trabalho para ir para lá, eu tinha 23 anos, então me mudei para São Paulo, não conhecia ninguém, trabalhando numa empresa grande, né, já com uma estrutura bem estabelecida de pessoas.
Então foi um choque de realidade, mas extremamente importante para minha vida profissional, assim, acho que, foi um divisor de águas na minha vida profissional de verdade. Ali no Burger King, de fato, como você trouxe, é uma empresa muito voltada para resultados, então me ensinou muito nesse lugar também, que eu acho que para a área de pessoas, não é em todo lugar que a gente vê, que é essa área de pessoas extremamente conectada com o negócio, acompanhando indicadores, tudo mais. Mas foi muito legal, assim, eu acho que foi um misto de experiência super relevante no profissional, junto com um momento muito importante pessoal, que foi de fato ir morar em outra cidade, me distanciar um pouquinho do ninho que eu tinha crescido, assim. Então uma experiência que eu tenho bastante carinho. E aí, como foi a tua conexão com o Boticário? Você está no Boticário há mais de 6 anos, e aí como Sim. aconteceu essa conexão? Como que você, iniciou e de que maneira você descreveria essa tua jornada recente lá dentro? Legal. Bom, acho que também, né, como curitibana, sempre tive o sonho de trabalhar no Boticário, acho que é uma indústria que nasceu aqui, né, nasceu no Paraná, a gente tem esse orgulho de falar sobre isso. E aí eu estava no Burger King, acho que é até uma história legal de aprendizado de carreira mesmo, assim, porque antes de eu ir para São Paulo eu tinha feito uma pós aqui em Curitiba, uma pós presencial, e na época estudei com uma colega, enfim, a gente fez ali a conexão, que eu acho que a pós-graduação presencial tem um lado que talvez mais valioso até do que o aprendizado em si é o networking que você pode fazer ali, e aí tinha conhecido essa colega, e aí um tempo depois quando eu estava no Burger King, ela me ligou e falou: "Ó, tô com uma vaga aqui no meu time, em treinamento no Boticário", ela me perguntou se eu tinha alguém para indicar, daí eu falei: "Olha, não tenho ninguém para indicar, mas de repente a gente pode conversar, porque eu sempre quis trabalhar por aí". E aí a gente conversou, e, enfim, deu certo, já faz 6 anos e meio que eu tô aqui no Grupo Boticário, tenho muito orgulho, da trajetória que eu venho construindo aqui. E aí fui, né, fiz essa conexão de fato, vim para o Bot na área de treinamento, treinamento da força de vendas, treinamento do varejo, que era um universo que eu tinha uma familiaridade ali no Burger King, porque lá a gente também fazia treinamento das pessoas que trabalhavam nos restaurantes, mas que é um outro universo completamente, assim, né, quando a gente fala de varejo, ainda mais Boticário que tem uma capilaridade muito grande, né, muita loja pelo Brasil inteiro, então foi um outro universo que eu descobri, mas totalmente apaixonada, assim, acho que o bichinho do varejo me picou, e aí de fato a gente acaba se reencontrando, assim, no que a gente faz. Com certeza, acho que a intensidade do varejo, a conexão com as pessoas, a interação com o público o tempo todo, você Exato, conseguir mensurar o resultado daquilo que você planejou, real time ali, né, você pode exato. acompanhar a operação nas lojas e entender como que o treinamento está acontecendo na prática ou se aquilo que foi, eh, transmitido está sendo empregado. Exato. Exatamente, o alcance é muito grande, o impacto é muito grande. Isso que você trouxe, assim, eu acho que o Boticário, ele tem uma das coisas que eu sou mais apaixonada, assim, tem uma coisa de relação de amor mesmo, das pessoas que trabalham nas lojas em relação à marca, né, tem bastante gente que trabalha nas nossas lojas há mais de 20 anos, enfim, e aí tem essa relação de muito carinho com a marca. Então ter contato com essa galera também me motiva bastante. Legal. E aí, como a gente faz a conexão dessa, atuação orientada para resultados, então imagino que vocês tenham uma série de indicadores da área para entender se os treinamentos que estão sendo realizados, se as estratégias que vocês estão adotando estão dando resultados ou estão, seguindo no rumo que vocês definiram. Você pode falar um pouco sobre isso, claro, sem querer entrar em nenhuma informação Uhum. estratégica, mas como que vocês constroem e mensuram esses indicadores? Super. Acho que hoje a gente já está num patamar bem evoluído de indicadores em treinamento versus quando a gente fala de 8 anos atrás, né, acho que treinamento foi uma área que sofreu esse estigma por bastante tempo, né, de: "Ah, é difícil comprovar o valor e tudo mais". Eu particularmente não vejo mais dessa forma, assim, acho que hoje aqui no grupo a gente consegue mostrar o valor, acompanhar realmente resultados de treinamento, inclusive no impacto do negócio de fato, né, então como a gente tem um alcance muito grande, claro, a gente trabalha muito por treinamentos online,
E aí a plataforma oferece para a gente todos esses indicadores, enfim, quanto que a gente está tendo de adesão aos conteúdos, alcance, etcétera. Eh, mas atuando com treinamento presencial também, assim, então acho que hoje a gente consegue, o grupo ele é uma empresa muito orientada para dados, né, acho que se desenvolveu muito dessa forma ao longo dos últimos anos, então hoje a gente consegue, ter bastante clareza, né, do quanto, as pessoas que assistiram esse treinamento têm um resultado melhor em vendas, em atendimento ao consumidor e tudo mais, e é algo já muito quase básico pra gente, assim, que de fato orienta toda a tomada de decisão. Tá. E como funciona o desdobramento? Como o Boticário é uma empresa enorme, né? E aí, obviamente, existem todas as diretrizes matriciais que vão permeando todas as áreas. Então, hoje você continua atuando com treinamentos da equipe de varejo, certo? Isso. A Tá. gente tem várias áreas de treinamento aqui no grupo, Sim, né, sim. porque hoje eu olho para esse pedacinho, né, eu fico dentro de uma estrutura, de franquias, né, então eu atendo especialmente treinamento das equipes de vendas dos franqueados. E aí, por isso a gente tem esse alcance muito grande, gente pelo Brasil inteiro. Mas o meu olhar é muito para isso, para varejo, especialmente no canal loja, no caso do meu time é o canal que a gente olha. E aí a gente tem dentro do grupo treinamento mais corporativo, treinamento para as pessoas que atuam em atendimento ao consumidor, enfim, daí a gente tem várias áreas de treinamento aqui dentro. Aham. E aí, então, no caso, você é responsável por garantir que todo esse alinhamento institucional do Boticário aconteça na vida real, digamos assim, lá na ponta, nas lojas, certo? E É isso. tem algum case ou algo específico que você lembre que tenha te marcado, ou algum outro exemplo que possa demonstrar essa capacidade de tradução de toda uma estratégia robusta e, enfim, de certa forma, não digo complexa, mas é uma tradução, de um grande volume de informações de uma Sim, forma, bastante prática, né, para que seja adotada na ponta. super. É complexo sim, como você trouxe, mas acho que a gente teve um case que foi bem legal agora nesses últimos anos, assim, que foi muito próximo de quando eu assumi a gestão aqui da área. A gente, lançou um novo modelo de atendimento para as lojas do Boticário, né, então, quando a gente fala especialmente de um negócio de franquias, é super importante que a gente tenha essa padronização no atendimento, né, se eu vou numa loja de Curitiba ou numa loja lá do interior do Ceará, eu deveria ter uma experiência muito parecida, independente da localização dessa loja. Então a gente tem um modelo de atendimento, e a gente lançou ele em 2023, como esse grande guarda-chuva de toda a experiência que a gente quer que seja executada na loja. Que não é algo fácil de se fazer, de novo, com o alcance, a capilaridade que a gente tem, o turnover do varejo que existe, né, não tem jeito, então, o quanto a gente precisa estar o tempo inteiro treinando novas pessoas nesse modelo de atendimento. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso de um jeito muito legal, e aí eu costumo falar, Gabi, que eu tô hoje na área de treinamento, mas para mim treinamento hoje é muito mais uma área de conteúdo, e aí é onde eu conecto a minha formação aqui em comunicação e minhas experiências anteriores com a cadeira onde eu tô hoje. Então, quando a gente foi fazer esse novo modelo de atendimento, a gente fez ele ser um produto de marketing praticamente, né. Então, teve nome, teve jingle, teve campanha, teve sessão de fotos, né, o shooting que a gente fala, eh, marca, slogan, tudo que você imaginar, como se a gente estivesse lançando um produto, a gente fez com esse modelo de atendimento, e com toda uma campanha de lançamento, de comunicação, de sustentação muito robusta ao longo desses últimos 2 anos, assim. Então acho que ele foi um case nesse sentido de a gente sabia que esse modelo, né, esse lançamento desse novo modelo ia ter uma curva de aprendizagem, não é da noite para o dia que a gente muda a cultura, a forma de atender de tantas lojas, de tanta gente, mas acho que a gente conseguiu, envelopar ele de um jeito tão legal, usando comunicação, usando aqui, conteúdos leves que falam a língua da força de vendas e tudo mais, que ele rapidamente pegou, assim, sabe. Então acho que, claro que é um trabalho que a gente precisa sustentar para sempre, não é lançou, acabou, a gente precisa estar ali sempre falando sobre o tema,
Mas eu acho que foi um resultado bem positivo nesse sentido. E vocês fazem, vo assim como você colocou que todo o desenvolvimento desse novo modelo de atendimento foi concebido para ser desdobrado como uma campanha. Vocês fazem um estudo aprofundado do público-alvo? Como que vocês fazem isso com essa lógico que são sendo colaboradores, vocês não Uhum, têm muitos dados dentro de casa, né, uhum. mas você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Super, não, a gente faz sim, é um pouco de pesquisa mesmo com o nosso público, e aí nesse caso para esse modelo de atendimento, a gente teve um parceiro trabalhando junto com a gente, então de fato a gente contratou uma agência de publicidade, que faz inclusive várias campanhas para o Boticário, foi a mesma agência que fez para a gente todo esse envelopamento desse modelo de atendimento. Então teve todo esse entendimento mesmo de público-alvo, teve um ponto bem, legal que acho que contribuiu para esse sucesso também, que foi a sessão de fotos que a gente fez para esse lançamento, a gente trouxe pessoas da força de vendas. Então era justamente para trazer esse protagonismo, essa conexão, né, não vamos contratar um monte de modelo, a gente trouxe as pessoas que trabalhavam nas lojas para essa sessão de fotos, para que todo mundo se sentisse representado ali quando estivesse assistindo os conteúdos, assim. Interessante. Uhum. O engajamento, assim como existe a necessidade de realizar ações para o engajamento do consumidor final, o paralelo é exatamente o mesmo, né, para o público interno, para conseguir Exato. ter a Eu costumo falar, Gabi, que assim, né, um dos objetivos e razão de existir da minha área é a gente garantir que o consumidor final tenha a melhor experiência possível nas nossas lojas. E eu não posso cobrar que a força de vendas ofereça um atendimento incrível se ela não está encantada com a marca também, né. Ela também precisa ter essa conexão, acho que, tudo que a gente vê do atendimento Disney, né, que é uma referência, traz muito desse olhar, né. Para eu garantir um atendimento bom para o meu consumidor, o meu atendente ali, minha vendedora, precisa também estar encantado com a minha marca, estar engajado. Então, o nosso trabalho aqui em treinamento tem um pouco desse papel também. e vocês conseguem, medir turnover como um KPI relacionado à tua área? A gente tem alguns estudos aqui, não sei o quanto eu consigo trazer, mas eu acho que, assim, falando de varejo como um todo, é um desafio, né, quando a gente olha, especialmente nos grandes centros, então, cidades maiores, shoppings, é um desafio ainda maior, né, do que às vezes quando eu tenho uma cidade de interior em que a competitividade é até menor. Então é um desafio que a gente acompanha de perto como um indicador sim, e até considerando isso como uma das coisas que a gente deveria conseguir transformar aos pouquinhos com treinamento, né, até garantindo plano de carreira e tudo mais para essa galera. Ok. E o quanto você hoje, enxerga das experiências que você teve, não só como comunicação, mas com treinamentos de outros tipos de público, de outros mercados, de outras áreas, o que você consegue perceber, além, claro, dos outros projetos que você já realizou e que, lógico, são bagagem, mas tem algum ponto de conexão que você faz, que você perceba que são coisas que são sempre, se repetem ou que são sempre pontos centrais, ou que, são essenciais para qualquer projeto na tua área? Olha, acho que difícil, viu, Gabi, mas eu acho que assim, independente de projeto em treinamento, em marketing comercial, enfim, que foram áreas que eu já passei, acho que todos em comum têm essa visão do consumidor sendo sempre considerado no centro, assim, sabe. Acho que isso é muito forte aqui no grupo, especialmente. Nos outros lugares que eu passei também a gente tinha esse olhar, mas eu acho que aqui, principalmente, a gente coloca o consumidor acima de tudo que a gente vai decidir, assim, né. Então, seja para um treinamento, seja para uma campanha, se a gente brinca que se a gente está em dúvida de qual decisão tomar, beleza, vamos pensar com a cabeça do consumidor, o que que faz mais sentido para ele, e aí deveria ser o caminho a ser perseguido. Então acho que citaria essa como talvez o ponto em comum entre todas as áreas, projetos e tudo mais que a gente faz. Ok. Agora mudando um pouco o enfoque, pensando na Uhum. Mari Maranha como colaboradora do Boticário. Como você percebe, a atuação da área de RH do Boticário? Quais são as experiências? Quais são
enfim, os cases ou pontos de impacto, pensando que aqui muitas pessoas que nos acompanham são também profissionais que atuam na área de RH, então podem se inspirar por alguns exemplos, ou gestores de maneira geral, que também vão conseguir fazer um desdobramento ou uma interpretação de alguns exemplos que você possa trazer dentro das suas próprias empresas. Boa. Bom, acho que a gente tem uma complexidade bem grande aqui no grupo pelo número de colaboradores, a gente trabalha também em formatos de trabalho distintos, então a gente tem, basicamente 3 formatos de trabalho, né, totalmente remoto, híbrido, que é o formato de trabalho que eu atuo, e presencial. Então acho que isso traz uma complexidade mesmo para a área de pessoas, que é como que você mantém a cultura de uma empresa viva, com cada área trabalhando em um formato diferente, com o crescimento que a gente teve no número de colaboradores recente, mas acho que a gente está num caminho super positivo, assim, sabe. Eu acho que existe um constante reforço da cultura, das essências do grupo, especialmente com os líderes, que no fim das contas são as pessoas que são responsáveis por manter tudo isso vivo, né. Então a gente Uhum. tem, momentos presenciais anuais, então a gente tem de 1 a 2 encontros presenciais com todos os líderes do grupo, então a gente tem, eventos realmente gigantescos, né, e aí vem gente do internacional, gente do Brasil inteiro. É aquele momento que a gente se reúne como líder, pra falar sobre a estratégia, para falar sobre competências básicas, para garantir que todos os líderes estejam na mesma página, e aí isso, como consequência, né, vira uma cascata aqui para todo o restante, né. Acho que os líderes estando na mesma página em relação à cultura, tudo isso acaba descendo para os times, e a gente garante que, mesmo em formatos híbridos ou remotos, todo mundo esteja, andando para o mesmo caminho, sabendo quais são os desafios que a gente tem como companhia, e alinhados na mesma cultura. Acho que esse é um dos principais desafios, assim. Mas como eu comentei, a gente tem uma área super estruturada, né, de RH, então, com todo o olhar para treinamento, programas de talentos, toda a parte de cultura, enfim, então, acho que tudo isso bem estruturado e sendo muito atualizado a todo momento para garantir que esteja fazendo sentido, assim. Aham. Falando em atualizado, né, na necessidade de estar sempre, à frente ou pelo menos acompanhando as tendências, você esteve recentemente no festival de Austin, né, no festival de inovação no Texas, o South by Southwest, e aí brincamos ali que assim que você voltasse do Brasil, a gente ia fazer esse papo para você nos contar um pouco do que você viu de maneira geral lá, de mais interessante, e depois mergulhar um pouco naquilo que possa fazer sentido para a tua área e para outros subsistemas de RH. Super. Demorou um pouquinho, né, mas saiu finalmente Sim. esse repasse aí, do evento. Acho que é legal compartilhar, assim, né, porque muita gente me perguntou se eu tinha ido pelo Grupo Boticário, se eu tinha ido a trabalho e tudo mais, e não, foi uma iniciativa própria e pessoal minha, assim, acho que isso é legal de trazer, porque, muitas vezes a gente fica naquele lugar de: "Ah, a empresa tem que fazer, a empresa tem que trazer e tudo mais", e o quanto a gente também é protagonista da nossa carreira, do nosso desenvolvimento, né, então, ir para o South by Southwest era um sonho antigo meu, tinha bastante vontade de ir, ficava acompanhando já há alguns anos, né, e todo ano ficava me ensaiando, ia, olhava, e aí ficava naquela: "Ai, mas tá muito caro. Ai, mas o dólar tá muito alto. Ai, mas eu tô com tal projeto para entregar", sempre adiando. E aí, esse ano, comecinho do ano, eu falei: "Quer saber?", bem aquela época de pós-ano novo, assim, sabe, listas de resoluções do ano, eu falei: "Não, eu não quero passar mais um ano com esse item aqui na minha lista de sonhos a serem realizados, que eu tô esperando, né, para ir atrás", enfim, né, tinha, uma condição ali mesmo financeira, porque não é um evento barato de acompanhar, mas consegui me organizar para ir. E de fato foi muito legal, assim, né, todo mundo perguntou: "Ai, você tinha um sonho, e aí, valeu a pena?", né, porque quando a gente vai com a expectativa alta, às vezes a gente se frustra. Mas para mim super valeu a pena, assim, acho que, foi uma experiência incrível, eu adorei participar do evento, a cidade eu achei maravilhosa, eu não conhecia Austin. Acho que o evento ele traz uma visão muito ampla, que era o que eu estava buscando, né, eu sabia que eu queria estudar alguma coisa esse ano. E aí quando eu olhava algumas pós, alguns cursos e tudo mais, nada me dava tanto aquele brilho no olho,
E aí o evento veio para mim muito nesse lugar, assim, de abrir a cabeça. Olhar o que que o pessoal fora está fazendo, inclusive para uma visão de futuro, assim, porque eles costumam falar que o South by Southwest não é um evento para discutir o ano que vem, né, para discutir daqui 10, 20, 30 anos. Uhum. Pra você ter ideia, tinha uma trilha de conteúdos que era 2050, então eram só temas, olhando realmente para um futuro mais a médio prazo, assim, desde temas de liderança, varejo, que são temas que são muito fortes e se conectam diretamente com o meu trabalho, mas também acompanhei palestras de temas mais aleatórios, né, então assim, ai, como vai ser as nossas casas, o que que elas vão ter que ter de adaptação por causa do aquecimento global. Então eu quis também, me provocar a sair um pouquinho dos temas só de liderança e varejo, e de fato sair da bolha, sabe. Então acho que Uhum. por isso para mim a experiência foi super relevante. E ainda sendo discutidos temas super de futuro, eu consegui trazer bastante aplicabilidade para o dia a dia e para a forma como a gente atua já hoje, assim, sabe. Tá. Então, para mim super valeu, assim, acho que até inteligência artificial, né, que é um tema quase já batido por lá, porque já é discutido há vários anos, e o tom que foi trazido no evento foi muito sobre inteligência artificial já é um fato, já está na vida de todos nós, então não é assim: "Ai, o que será de nós com a inteligência artificial?". Não, a inteligência artificial já está aqui, né, e Uhum. aí se a gente não se preparar para lidar com ela da melhor forma, a gente vai ficar para trás. Então, isso foi também algo que eu consegui trazer muito já para aplicar no trabalho, assim, né, provocar o time nesse sentido de como que a gente está usando a inteligência artificial hoje para ser mais produtivo, mais eficiente e tudo mais. Então, para mim, esse depara do que eu escutei lá para o quanto eu já consigo aplicar aqui, aconteceu bem, assim. E você pode falar como vocês têm usado a inteligência artificial no dia a dia, para começar por esse tema, porque depois eu fiquei curiosa aqui, quero, entrar em alguns outros também, mas vamos começar por esse. No teu dia a dia lá, você individualmente como Legal. pessoa e como colaboradora do Boticário, e teu time, como que vocês usam, o que que vocês usam, como que vocês trabalham? Boa. Eu vou te falar, Gabi, eu, assim, sou uma bebê ainda no assunto de inteligência artificial, tá. Eu confesso que eu ainda sou bastante analógica para muita coisa, então, já usava muito para o básico ali, ChatGPT, para dúvidas gerais, temas aleatórios e tudo mais. Mas o grupo Boticário, tá com uma frente bem forte de IA, assim, inclusive essa semana, o grupo tá com várias palestras aqui para os colaboradores, é a semana da IA. Então tem várias palestras falando sobre IA, como usar a IA para ser mais produtivo, como usar a ferramenta no dia a dia, no trabalho, né. Então claro que aqui a gente tem toda uma questão de segurança da informação, ferramentas que são homologadas pelo grupo e que aí sim os colaboradores podem usar, mas, acho que hoje a gente ainda usa muito no sentido de ferramenta para, melhorar a produtividade mesmo. Então, resumos de reunião, resumo de material, a gente que trabalha em treinamento, né, às vezes usa ali a inteligência artificial para compilar pesquisa de satisfação de conteúdo, trazer os principais pontos, um pouco nesse sentido, mas claro que sempre tem a galera que é mais rata da tecnologia, né, que já consegue entender melhor, decifrar ali os prompts, então, time de tecnologia eu sei que já tem usos bem mais avançados até, de IA aqui dentro, mas acho que a gente está evoluindo rapidamente. Que legal. E você falou que participou de alguns painéis sobre liderança. O que se falou a esse respeito? O que que você trouxe? O que que te marcou? Bastante coisa, assim, acho que, esse é um tema que por mais que seja muito humano, digamos assim, me trouxe vários insights. Acho que teve vou citar 2 palestras talvez que me marcaram mais nesse sentido, assim. Uma primeira diz talvez não tanto sobre liderança, mas muito mais sobre, como a gente se comporta no futuro mesmo, que é uma palestra que o título era: "Por que os aprende tudo vão superar o sabe tudo no futuro?". E aí nessa palestra ele falava muito sobre isso, assim, sobre dado que a gente tem hoje inteligência artificial que nos dá todas as respostas, eh, o fato da gente saber tudo não vai ser mais um ativo, porque se eu não sei alguma coisa eu posso perguntar para o ChatGPT e ele vai me responder, mas que o diferencial competitivo nosso
vai ser realmente ser curioso, ser criativo, ser questionador, né, saber o que você quer, descobrir a respeito e você ir lá e procurar. Então, ele falava muito ali, até quase usando uma regra de Pareto, assim, né, você não precisa saber tudo de tudo, você não precisa ter profundidade em todos os temas, mas se você souber de forma superficial sobre vários assuntos, isso já vai ajudar você a criar várias conexões, e que isso é uma habilidade super importante do futuro. Então isso eu trouxe bastante, porque às vezes a gente fica preso, né, nisso de: "Ai, eu preciso saber tudo sobre inteligência artificial, precisa". Não, tá tudo bem, às vezes você saber um pouco, mas você conseguir aplicar, já é melhor do que você escolher, né, ter profundidade em todos os temas. Então acho que Uhum. essa foi uma palestra que me marcou bastante. E aí teve uma outra palestra que eu fui, eh, não lembro agora o nome do palestrante, depois qualquer coisa eu posso te mandar no paralelo. Mas ele falava sobre o futuro do trabalho, então é um escritor, enfim, fala muito sobre tendência, tem um olhar forte para marketing também. E aí ele falava muito sobre o futuro do trabalho, dado o contexto que a gente vive hoje de, multigerações do mercado de trabalho, né, geração Z já está por aqui, daqui a pouco o alfa vai chegar, enfim, e como a gente cada vez mais vai trabalhar por muito tempo, porque longevidade também foi um tema que apareceu muito no festival, a gente vai viver cada vez mais. Portanto, trabalharemos cada vez mais e nisso a gente vai trabalhar com muitas gerações diferentes. Então, dado esse contexto que a gente vive, qual que vai ser o futuro do trabalho, né? E aí ele trouxe, claro, vários vieses. Um dos pontos foi muito uma visão crítica sobre a volta do trabalho presencial, que está muito forte nos Estados Unidos. Então ele Uhum. trouxe uma visão até meio ácida, assim, sabe, sobre, a volta 100% presencial, e aí ele trouxe o olhar dele de que ele acredita num formato, híbrido, que é o formato que inclusive eu vivo hoje, de que se a gente está no presencial, a gente precisa ter muita intencionalidade nesses momentos, e não tá no presencial para cada um tá fazendo reunião no seu computador de fone de ouvido o dia inteiro, que aí não Uhum. adianta nada. Então ele trouxe muito essa questão sobre, presencial, remoto e tudo mais, e aí na visão dele não é nem 8 ou 80, mas é como que existe um equilíbrio e muita intencionalidade no momento em que as pessoas estão reunidas, mas em momentos que não fazem sentido, tá tudo bem também as pessoas estarem de casa, porque isso traz, mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tem a questão de trânsito e tudo mais. Então, esse Uhum. foi um bloco de tema que ele falou. E aí ele trouxe muito uma visão também da liderança do futuro. Então, qual é o gancho que ele puxa, assim, e que aí ele fala no livro, enfim, que cada vez mais a gente vai trabalhar por atividades, as pessoas vão ser contratadas para resolver atividades e não para ter um escopo de trabalho eh, mais longo, digamos assim. Dito isso, e por que que isso vai acontecer? Porque a inteligência artificial traz para a gente o teor técnico que a gente precisa saber para exercer uma função. Então, Uhum. dando um exemplo, né, hoje eu trabalho com treinamento, mas pode ser que no futuro alguém chegue para mim e fale: "Ó, agora a gente acha que para o teu perfil você vai poder contribuir num projeto de, sei lá, demanda". Putz, é um tema que eu nunca trabalhei, mas talvez o aporte técnico dessa função possa vir da inteligência artificial, e aí as pessoas vão ser alocadas no projeto muito mais pelo perfil delas mesma ali e tudo mais. Uhum. E aí dito isso, como que entra e como que fica a liderança? Porque se eu passo a ter várias atividades, né, várias funções ali em um espaço mais curto de tempo, o teu gestor deixa de ser essa figura que vai te acompanhar por tanto tempo. Então o que que ele traz, né, quase como se a gente tivesse 3 lideranças no futuro. Uma primeira que é a liderança mais estilo gestor de projeto, que é a pessoa que vai Uhum. estar acompanhando você naquele momento, para aquela atividade que precisa ser executada. Um segundo perfil, que é a liderança mentora de carreira, então, o que que ele traz, né, que se você vai pingar de projeto em projeto, atividade em atividade, e com isso o teu gestor ali vai mudar, provavelmente não vai ser essa pessoa que vai te acompanhar em carreira. E aí você tenha que ter um mentor de carreira, que aí sim vai acompanhar a tua trajetória ali, mas um olhar mais específico, né. Porque hoje o que que a gente faz, né, eu tenho lá meu time no grupo Boticário, eu acompanho eles nas 2 coisas. Eu tenho um olhar tanto para performance, gestão, projeto, quanto um olhar para a carreira. E aí Uhum. ele traz aqui no futuro isso talvez se descolhe, né, então tem uma liderança mais de projeto e uma liderança mais mentora de carreira. E o terceiro tipo que ele fala que é a autogestão, é você sendo líder de você mesmo, né, porque se você,
de novo, vai ter uma transição muito mais rápida entre atividades, o quanto é importante você como colaborador ser gestor de si mesmo ali na sua carreira, nos seus desafios, no teu desenvolvimento. Então, essa também foi uma palestra que mexeu bastante comigo, assim, sabe. Eu acho que Super nesse interessante. sentido de e tenho dúvidas do quanto realmente vai ser isso, mas trouxe vários insights sobre inteligência artificial também, então de fato o quanto as empresas estão sendo mais eficientes e mais produtivas com a IA. Ele até deu o exemplo da Meta, né, da empresa do Facebook, do WhatsApp, que é uma empresa que nos últimos anos vem crescendo em receita e caindo em número de funcionários. Ele falou assim: "Isso é fato, a maioria das empresas vai ter queda no número de colaboradores, buscando mais eficiência. E aí o que que a gente faz com esse tempo livre?", né, porque se hoje o meu contrato é de 8 horas de trabalho por dia, talvez no futuro seja de 5. E aí, o que que eu vou fazer no resto do tempo? Eu vou ter outro trabalho? Eu vou aproveitar esse tempo para estudar? Sei lá, né. Então acho que são Aham. alguns, questionamentos também que foram legais. E todas essas palestras, Gabi, acho que é legal de comentar também, todas não, mas muitas estão disponíveis no YouTube e dá para assistir legendado e tudo mais. Então acho que é legal também comentar para o pessoal que, às vezes, quem tiver um interesse, né, isso foi algo que eu reforcei muito com o meu time, dá para pesquisar lá no YouTube SXSW 2025 e já aparecem várias palestras, inclusive com, né, legendadas e tudo mais, para acompanhar um pouquinho do conteúdo. Legal. E no que você voltou mexida, transformada, além das correlações que você pode fazer com o teu trabalho, com a tua carreira, o que pessoalmente te tocou de tudo que você ouviu e de que você viveu lá? Eu acho que a gente volta com um sentimento misto, assim, sabe, de olhar para o futuro nem sempre é fácil, né, porque nem sempre a gente vê coisas com futuro unicórnios, glitters e tudo mais, tem coisas Uhum. que às vezes a gente olha e fala: "Ai, será, né, será que a gente está indo para um caminho legal?". A própria palestra da Amy Webb, que é a mais bombada do festival, que é, né, uma futurista super famosa, que lança o reporte de tendências dela ali no evento. Eh, Se você assiste, você sai um pouco com essa sensação, assim, ela traz uma visão de que os robôs vão começar a fazer parte do nosso dia a dia, vão sair das fábricas e vão estar aqui, né, convivendo com a gente. Várias questões que ela traz ali que deixam um pouco desse sentimento de estranheza, mas eu acho que mais de imediato, assim, um tema que foi muito falado, e aí foi algo que eu não esperava sobre o evento, assim, eu achava que tinha um viés muito forte de tecnologia e inovação, mas ele tem um viés forte também de sociedade, assim, sabe, do que está acontecendo de forma mais ampla. Em Uhum. várias palestras foi muito falado sobre a epidemia da solidão, né, então, assim, estamos mais solitários do que nunca, o quanto depois da pandemia, inclusive, a gente foi caminhando para esse lugar, de pessoas mais solitárias, índice de depressão altíssimos, especialmente entre a galera mais jovem e tudo mais. E aí, amarrado a tudo isso, o impacto do celular e das redes sociais, né, então, a palestra de abertura do evento foi uma palestra super legal, que falou sobre saúde social, que é um termo que eu nunca tinha escutado, mas que Uhum. é o terceiro pilar, né, então, além da saúde física e da saúde emocional e mental que a gente fala tanto, a saúde social deveria ser tão importante quanto, então, a importância das conexões, da relação humana, e o quanto hoje o celular, as redes sociais tiram a gente desse lugar. E Uhum. aí, para mim, pessoalmente, foi algo que eu voltei mais reflexiva, assim, sabe, de, né, uso do celular mesmo em horas, o quanto a gente perde de tempo ali vivendo, né, na tela e não vivendo fora disso, assim. Então, nessa palestra ela até traz algumas dicas, assim, um exemplo que ela dá que eu achei ótimo, que eu já falei para várias pessoas, assim, de como manter essa saúde social. Ela fala assim: "Se você não sabe fazer alguma coisa", e coisas básicas, tá, tipo, o exemplo que eu dou, né, esses dias eu estava lutando aqui para tirar uma mancha de vinho de uma calça branca. Ela falou: "Se você não sabe como fazer isso, ao invés de você imediatamente perguntar no chat ChatGPT ou procurar no TikTok uma receita para fazer isso, liga para alguém. Liga para tua mãe, pra tia, para o pai, para um amigo antigo e pergunta: "Cara, eu tô com uma mancha aqui", ou sei lá, "tô com um problema no meu carro, você tem alguma ideia do que eu possa fazer?", né, porque hoje pra gente, claro, é muito mais fácil abrir o chat ChatGPT ali, você imediatamente tem a resposta. Mas o quanto isso tá tirando da gente a conexão e a troca humana e social, assim. Então acho que isso foi
um exemplo que eu já voltei me provocando mais nesse sentido, sabe. Acho que a conexão social ela nem sempre hoje, no momento que a gente vive eu, por exemplo, trabalho de casa, eu sou casada, mas se meu marido tá viajando, tem dias que eu fico o dia inteiro falando só igual a gente tá falando aqui, só falando, né, com uma tela. Então, a conexão social nem sempre ela é simples, fácil, óbvia hoje, mas o quanto às vezes ela precisa de um empurrãozinho e no final das contas o saldo é positivo, mas a gente precisa se esforçar para isso, assim. Então acho que no nível pessoal, toda essa questão de conexão social, de uso do celular e tudo mais, ficou de principal reflexão para mim. E é interessante pensar que é ao mesmo tempo paradoxal e convergente, porque cada vez mais a tecnologia vai estar ainda mais presente de forma ainda mais intensa, mas talvez justamente pelas novidades, enfim, pelas novas funcionalidades que ela passa a ter, você consiga também estar mais presente, entre aspas, no mundo real, analógico e Exato. procurando conviver. E super interessante esse truque, né, como se fosse um hacker, né, então coloca ali um hacker, não vai para o digital, liga para a mãe, para avó, e que vai fazer bem para todo mundo, né, Todo mundo. faz o movimento de ligar, faz muito bem para quem recebe Exato. ligação esse pedido, né, olha como é uma coisa tão, pequena, que a gente acha que é pequeno, mas imagina o quanto uma avó não vai ficar feliz de receber uma ligação Com do certeza. neto perguntando como é que vai, ou um vô, né, Aham, com tirar certeza. a mancha. Muito, muito, muito bom. Mari, e eu estava pensando aqui o quanto a gente aprende de diferentes formas, de múltiplas formas, fontes e tudo mais. E aí você, como uma especialista, né, em aprendizado, principalmente aprendizado corporativo e tudo mais, você lembra de momentos, episódios, situações onde você aprendeu com o teu público? Eu sei que deve ter várias, mas tem alguma marcante, assim, algo que ficou para você como um emblema do quanto a gente consegue fazer com que esse aprendizado seja de mão dupla e com que o impacto também seja para todos os lados? Nossa, tenho várias, assim, situações, não sei se eu consigo pensar num exemplo específico, mas, eh, eu costumo falar, assim, né, a gente aqui na minha área, especialmente, tem uma prática muito forte de visitar a loja, né. Então, de Uhum. fato, o que a gente chama de fazer campo. E visitar a loja, passar o dia na loja, acompanhando os atendimentos, vendo a rotina. E eu falo para mim que um dia no campo vale como uma pós-graduação em varejo, assim, de muita coisa que eu falo, a gente aqui no ar-condicionado de casa, sentadinho no computador, nem imagina que acontece na ponta, de detalhes de operação e tudo mais. Então, com certeza, toda vez que eu vou fazer campo, que eu vou visitar uma loja, eu aprendo muito, assim, e faço questão de externalizar isso. Porque de fato é uma operação que não é simples, assim, e reforço muito isso com o meu time, falo: "Não dá pra gente dar treinamento para essas pessoas se a gente não sabe como é a rotina delas". Então a gente tem realmente esse exercício aqui do time parar e ficar um dia em loja, atender cliente, usar as mesmas ferramentas, entender, né, passar mesmo pela jornada desse nosso público, então acho que isso é algo bem importante. E até quando a gente fala de mentoria, assim, né, a gente tem a prática de mentorias aqui no grupo, eh, e o quanto sempre, sendo mentora, eu aprendo coisas novas com os mentorados, assim, né, seja da área específica da pessoa, de alguma situação diferente, enfim, então acho que essa troca para mim é meio sempre, assim, sabe. Acho que toda situação de aprendizagem é uma situação de mão dupla, desde que você esteja aberto a viver ela, né, porque não adianta você estar ali, mas estar achando que você já sabe tudo e não estar disposto a escutar outras perspectivas. Mas para mim sempre foi muito 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 óbvio, assim. Que bacana. E agora entrando um pouquinho, se me permite, na tua esfera pessoal, né. Sim. Como você enxerga a tua transformação como profissional e, enfim, amadurecimento como pessoa, em função dessas experiências em diferentes áreas, diferentes empresas? O que você acha que para você foram elementos de mudança, transformação, evolução? E também um pouquinho daquilo que você
projeta para você em um futuro, né, aquilo que você possa compartilhar aqui, para já deixar os recados para o universo aqui de forma, permanente. Legal, Gabi. Eh, putz, eu acho que quando a gente para pensar, assim, muitas vezes passa um filme na cabeça, né, de onde estava eu 10 anos atrás ou 7 anos, né, um pouco, logo que eu entrei aqui no grupo, enfim. Eh, e eu confesso para você, talvez essa não seja a melhor resposta, mas é a minha resposta. Eu nunca fui de ter toda a minha carreira desenhada, assim, sabe. Tem aquelas pessoas que falam: "Não, eu sei exatamente onde eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos". Eu nunca tive muito esse perfil, assim, eu confesso que eu, sempre fui muito mais focada em garantir que aonde quer que eu estivesse entregando o melhor possível, né, para o público, para os pares, para o ambiente em que eu estava colocada, e sempre muito focada em aprender coisa nova, assim, acho que é um motor. Então, as movimentações que eu fiz, inclusive, foram sempre pensando nisso. "Ai, acho que aqui já aprendi tudo, já não tenho mais para onde ir. Ok, vou olhar para o próximo". E eu, por ter esse perfil generalista, tenho um perfil muito de projeto também. Uhum. Entregava um projeto, começava a pensar: "Beleza, e agora, qual que é o próximo?", né. Isso um pouco antes das cadeiras de gestão, que aí eu acho que já é outro perfil. Eh, mas muito desse olhar de: "Ok, preciso sentar, trabalhar, fazer o melhor possível e com isso sentir que estava aprendendo coisas novas". Isso foi me levando muito por toda a minha carreira, assim, né, seja lá atrás em agência, consultoria, passando ali pelo BK e principalmente aqui no Bote, que é onde eu tô há mais tempo. Então e aí vou adicionar mais um ponto aqui, que é, então sempre focar em fazer o melhor trabalho, aprender coisas novas e criando relações genuínas, assim, isso para mim sempre foi muito natural. Sempre gostei de entender realmente com quem eu estava trabalhando, conhecer aquelas pessoas, trabalhar muito na parceria, né, sem pensar no: "Ai, vou estar com aquela pessoa porque ela vai ser importante para mim, para isso, para isso". Nunca tive muito essa visão, assim. E aí eu acho que isso foi naturalmente me abrindo portas aqui, principalmente nos últimos anos em que eu, né, tive uma ascensão de carreira legal no grupo, né, fui passando ali cargo a cargo até chegar agora na cadeira de gerente sênior de treinamento. Eh, e sigo nessa pegada, né, você me fala: "Ai, mas puxa, onde você quer estar?". Não sei onde eu quero estar daqui 5 anos, mas tenho certeza que eu vou querer estar entregando o melhor possível no que eu me propuser a fazer, criando relações genuínas e aprendendo coisas novas. Hoje eu estou há 3 anos nessa cadeira de treinamento, recém-promovida para o cargo de sênior, mas há 3 anos na mesma estrutura, e eu te falo que um ano foi totalmente diferente do outro. Então, apesar de estar na mesma estrutura, sempre muito forte com essa sensação de estar aprendendo coisas novas, de estar conseguindo contribuir para o negócio. Então, não sei se te respondi bem, mas acho que é um pouquinho da minha forma aqui de pensar a carreira. Respondeu sim, respondeu super bem. E eu estava lembrando aqui que a gente se conheceu quando você trabalhava na Humans at Work, junto com o Gui Kraus, Sim, num projeto de felicidade no trabalho que a gente implantou aí nos shoppings da Bellimoss na época, quando eu trabalhei lá. sim. E eu queria acho que é algo tão genuíno teu que talvez você nem perceba, por mais que eu tenha certeza que muitas pessoas te falem, que você transmite muito essa alegria, essa felicidade, essa energia boa de quem está feliz, está fazendo as coisas de forma presente, com profundidade, consistência, tá satisfeita, acho que a palavra é satisfação, né, uma autossatisfação, muito embora sempre haja pontos que a gente quer melhorar, objetivos que a gente quer Claro. alcançar, mas acho que tem esse autocontentamento que te deixa muito leve com essa vibração tão alta. E aí eu queria te fazer essa última pergunta: o que é para você a felicidade? Ou como que você compõe, o que que você coloca nessa caixa? Exemplos que para você simbolizem a felicidade genuína. Obrigada, antes de tudo, né, Gabi, pelo feedback, pela mensagem. Fico feliz, até emocionada de escutar, porque acho que é algo que, para mim, é super importante, né. Eu acho que sim, a gente precisa estar feliz onde a gente está, sabendo que vão ter dias mais difíceis e tá tudo bem. Eu acho que eu tenho essa preocupação em como que a gente não vai para um caminho de positividade extrema e propósito em que, nossa,
trabalha só sobre isso, não acho que é só sobre isso, acho que a gente precisa também saber que vão ter dias que são mais difíceis, né, tem dias que a gente tem uma reunião atrás da outra, meu Deus, não consegue nem parar para tomar água direito e, enfim, tem dias que são assim, mas como que é dado o cenário, a gente conseguir trazer, como você falou, leveza e sentido para o que a gente faz, assim. E aí eu acho que, né, da tua pergunta, como você trouxe de exemplo, eu acho que é um saquinho com várias coisas, assim, eu acho que né, no trabalho para mim, como eu já trouxe, essa sensação de aprendizado é muito importante, ela vem às vezes de lugares que eu não espero ou de lugares que não são óbvios, mas eu adoro chegar numa reunião e não fazer a menor ideia do que as pessoas estão falando, porque ali eu Uhum. tô sentindo, né, me sentindo como uma esponjinha mesmo de estar aprendendo várias coisas. Tem a questão, assim, do lado pessoal, que para mim é importante, é inegociável, assim, eu sou daquelas que faz amigo no trabalho, né, levo pessoas que eram minhas colegas, trago para dentro de casa e viram relações pessoais, então, para mim isso é super importante, e aprendi a entender que tá tudo bem, né, assim, a gente não dá para separar, né, agora aquela série lá, Ruptura, que tá em alta, que é uma pessoa no trabalho e uma pessoa na vida pessoal, não dá pra gente ser assim na vida real, então, no fim das coisas, as coisas se misturam e acho que isso faz parte, mas ainda assim, eh, tendo esses momentos de não sei se a palavra é equilíbrio, porque acho que é muito difícil a gente conseguir estar na soma zero ali, eh, mas de ter os inegociáveis, assim, eu acho que eu escutei um podcast no ano passado e eu trouxe isso bastante para o meu time, assim, do quanto é importante a gente ter a lista dos inegociáveis pra gente. E aí, o que que são esses inegociáveis para mim, assim, né, e oficialmente esse exercício, porque eu acho que é importante para a gente conseguir manter essa vida no trabalho muito boa e essa vida pessoal que conversa, né. Então, para mim, fazer exercício físico é inegociável, eu preciso encaixar isso na minha rotina, porque eu sei que é importante para minha cabeça até mais do que para o meu corpo. Então, eu preciso fazer isso encaixar, é inegociável. Se eu tenho um dia cheio de reuniões, eu vou saber que mesmo que seja na hora do almoço, eu vou dar um pulinho na academia, ou um dia que seja mais tarde, eu vou acordar mais cedo, enfim, mas eu já sei o quanto isso é inegociável para mim. Ter as relações com a minha família, né, tá nos aniversários, tá vivendo esses momentos, conhecer lugares diferentes. Acho que tudo isso vai formando essa listinha de inegociável, e aí quando eu falo inegociável, é inegociável mesmo, porque se a gente entra na rotina do dia a dia, de trabalho intenso, de, né, home office, 1000 reuniões e tudo mais, é muito fácil a gente abrir mão dessas coisas. Então: "Ai, hoje eu não vou não na academia, porque eu tô aqui muito cheia de coisa para fazer. Ah, eu vou perder o aniversário de tal pessoa, porque estou muito cansada para ir". E aí o quanto isso vai, somando e impede que a gente tenha uma caminhada de longo prazo, que é o que eu quero ter, né. Então, assim, eu não estou aqui para trabalhar até os 40 e fazer um pé de meia e ficar tranquila. Não, eu quero trabalhar até quando eu quiser e ser feliz com isso, assim. E para que eu consiga isso, eu acho que essa lista de negociável precisa estar muito clara. Então é um pouco do que eu tento fazer, assim, sabe. Eh, e aí, justamente para que esse dia a dia seja mais leve, assim. Eu escolhi uma palavra para o meu 2025 e essa palavra é leveza. Então, a lista de negociáveis está me ajudando um pouquinho a chegar nisso. Que bacana. E acho que o trabalho, quando a gente consegue, ressignificar aquele conceito antigo de lugar de sofrimento, de obrigação, de puramente necessário por conta de remuneração, sobrevivência financeira e tudo mais, ele pode se tornar também mais uma fonte, né, de realização, satisfação, felicidade, que acho que é o que Perfeito. está visível aí no teu rosto que tem acontecido no Boticário. Fico Obrigada por feliz. compartilhar com a gente tantas informações. Não sei se tem algo que eu não tenha te perguntado, alguma provocação que eu não tenha feito, alguma coisa que você gostaria de deixar aqui como mensagem final. Fica à vontade. Obrigada, Gabi, não, foi ótimo. Me senti um pouco numa roda de conversa, um pouco numa sessão de terapia. Com essa pergunta final, mas acho que é sempre muito bom compartilhar, né, e enfim, sempre super à disposição para quem quiser trocar mais sobre, LinkedIn, enfim, eu acho que de fato, a gente só ganha, né, como a gente falou aqui do aprendizado de mão dupla com essas trocas, então super à disposição. Obrigada pelo convite, foi ótimo, fiquei bem feliz.
Eu que agradeço e tenho certeza que todo mundo que nos ouviu, nos assistiu, também está muito feliz por ter escutado tudo que você compartilhou. Obrigada, Mari. Obrigada. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Chegamos ao final desse episódio. Nos acompanhem no LinkedIn, no Spotify, no YouTube. E logo, logo teremos mais um episódio para vocês. Obrigada. Obrigada.